Meus amigos, boa tarde. Com muito prazer, em nome da presidência da Academia Brasileira de Letras, eu declaro abertos os trabalhos desta tarde. Vamos discutir a responsabilidade da ABL em relação aos acordos ortográficos. Um histórico será aqui apresentado, depois comentários. Primeiro falará, por ordem de juventude, o professor Domício Proença, depois falará o professor Evanildo Bechara, e vocês vão ter a grande alegria de não me ouvir. Eu vou ficar calado. O assunto é interessante, pena que tenha chovido tanto, porque merecia uma plateia bem maior. Por quê? Porque houve uma atitude estranha do governo, decretando, no dia em que ia ser iniciada a implementação do Acordo Ortográfico de Unificação da Língua Portuguesa, justo nesse dia, o governo soltou uma nota adiando por 3 anos a execução ou o início da implementação. É bem verdade que, nesse documento, assinado pela Presidente da República, se diz claramente que haveria o adiamento, mas sem prejuízo do conteúdo do acordo. Ou seja, tudo aquilo que o Brasil, de uma maneira nada surpreendente, porque nós temos essa consciência, né, do amor à língua. O Brasil adotou, de uma maneira extraordinária, de alto a baixo, quaisquer que sejam os veículos de comunicação, livros didáticos, revistas, jornais, emissoras de televisão, todos adotaram os procedimentos do acordo ortográfico, entendendo que era chegado o momento de mexer um pouco nesse aspecto da língua portuguesa. E, infelizmente, por motivos que não convém ou não vem ao caso aqui tentar esclarecer, as nações lusófonas, a partir de Portugal, não tiveram o mesmo procedimento, com exceção de Cabo Verde. Cabo Verde é uma nação pequenina e muito amiga do Brasil, e eles gostam muito dos brasileiros de um modo geral. Se o Martinho da Vila fosse candidato a presidente em Cabo Verde, ganhava fácil. Ele é muito querido lá, eu sei disso. Mas, então, na verdade, a imprensa de Portugal tem nos tratado muito mal, de um modo geral. Pessoas que têm colunas em jornais importantes, metade dos jornais adotou o acordo, a outra metade se recusa. E, em todos eles, escrevem autores, os mais diversos, acusando o Brasil de ter imposto um procedimento que depois eu sei que o Bechara vai esclarecer, que é uma compreensão equivocada da realidade histórica, e um deles chegou a desplante de dizer que o Brasil estava querendo ir à forra do domínio português durante os séculos do colonialismo, e que o Brasil estaria praticando uma política de neocolonialismo. Nenhum brasileiro tem isso na cabeça, e teria menos ainda em relação a Portugal, que nós temos uma grande simpatia, um grande carinho, uma fraternidade enorme com Portugal e os portugueses, até pela presença de muitos deles aqui entre nós. Mas esse procedimento tem sido extremamente desagradável, e certamente alguns elementos serão trazidos aqui à tona pelos 2 oradores, para que vocês que prestigiam as realizações da academia saibam bem qual é a posição da casa em relação a isso tudo. Eu devo assinalar
antes de passar a palavra ao Domício Proença Filho e ler o seu currículo, está conosco o acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, presidente em exercício da academia, que é hoje o secretário-geral efetivo da casa. E, como embaixador, ele conhece esse problema muito bem. Então, o primeiro é o Domício, titular de Literatura Brasileira e professor emérito da Universidade Federal Fluminense, doutor em Letras e livre-docente em Literatura Brasileira. Foi professor convidado, Gastprofessor, da Universidade de Colônia, Köln, e da Escola Técnica de Altos Estudos de Aachen, na Alemanha. Bacharel e licenciado em Letras Neolatinas pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, fez especialização em Língua e Literatura Espanhola. É membro da Academia Brasileira de Filologia, do PEN Clube e da Academia Carioca de Letras, entre outras instituições. Autor de 60 obras, entre as quais se destacam Nova Ortografia da Língua Portuguesa, Guia Prático, Nova Ortografia da Língua Portuguesa, Manual de Consulta, Estilos de Época na Literatura, já em 20ª edição, A Linguagem Literária, em 8ª edição, na poesia, O Cerco Agreste, Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Palmares, Oratório dos Inconfidentes. Todas essas obras de poesia estão esgotadas. Na ficção, Breves Histórias de Vera Cruz das Almas, primeiro lugar no concurso literário da Secretaria de Cultura e da Fundação do Distrito Federal, em 1990, também esgotado. Capitu, que é um livro interessantíssimo, Memórias Póstumas, Romance, 3ª edição, tem uma edição em italiano. E, além disso, organizou inúmeras coletâneas, entre as quais os melhores contos de Machado de Assis, também 15ª edição. A gente assinala as edições porque nós conhecemos muitos autores importantes que não passam da primeira edição. Então, quando ele vem com 20ª edição, 8ª, 15ª, é sinal de que ele tem o apreço do seu público fiel. Com a palavra, Domício Proença, e em seguida nós daremos a palavra, fazendo a apresentação também, ao professor Evanildo Bechara. Obrigado, Arnaldo. Meu caro presidente Geraldo Holanda Cavalcante, querido companheiro Antônio Carlos Sequim, amigos da academia, companheiros que nos acompanham pela internet, né? A nossa conferência é transmitida online, meus amigos da academia, senhoras e senhores, as minhas editoras, felizmente, costumam trabalhar bem. Na verdade, nós combinamos, eu e Bechara, um trabalho dividido. A mim cabe, eu diria o mesmo do mesmo, ou seja, contar a história que envolve a academia com os acordos ortográficos. E contar essa história se torna muito importante neste momento em que, mais uma vez, o acordo ortográfico mobiliza conflitos, mobiliza desacordos. Eu acho que toda essa história é contada entre acordos e desacordos. Mas isso é muito comum na área de língua portuguesa ou na área de qualquer língua de cultura. Então, eu começo apresentando alguns pressupostos básicos, até porque nós também nos policiamos no sentido de não ultrapassar o limite razoável de tempo. Portanto, não se assustem, nós cronometramos as nossas falas. Pelo menos eu cronometrei a minha, Bechara. Bom. Então, desses pressupostos, perdão, eu começo dizendo que as normas reguladoras da ortografia são meramente convencionais. Isso significa que elas não constituem propriamente um problema de língua, pois elas não entram no sistema língua, no sistema que constitui uma língua qualquer. Ou seja, as regras da ortografia elas não se inserem nos espaços estruturais da fonologia, da morfossintática, da semântica. Elas transitam na superfície da roupagem das palavras.
Assim como a sociedade determina, estabelece que para determinados momentos da vida social nós usemos determinadas roupas, por exemplo, seria muito pouco provável, a não ser num gesto de contracultura, que alguém viesse assistir essa palestra de chinelo de dedo ou de short sem camisa, até porque dificilmente passaria da portaria. Não há problema nenhum em você não usar a camisa. Na praia isso acontece, em Copacabana todo mundo passeia assim, não há problema. Há um problema de ajuste da situação social que a sociedade convencionou que fosse assim. E ela faz isso também com a ortografia. É uma convenção, ela estabelece que, para facilitar o entendimento, para facilitar a leitura, a alfabetização e tudo mais, que haja algum regulamento nessa história. E nem sempre foi assim, como nós vamos ver. Mas uma coisa elas implicam. As regras de ortografia, como todos os problemas ligados à língua, elas implicam dimensões passionais. Questão de língua, problema de paixões, isso já foi assinalado pelo meu querido e saudoso mestre Celso Cunha, num livro que todos conhecem, Língua Portuguesa e Realidade Brasileira, e ele estava aí lembrando uma lição do filólogo, linguista e crítico literário espanhol Amado Alonso. Ou seja, se a língua envolve paixões, os problemas, as questões de língua envolvem paixões, problemas enfrentam-se, problemas são passíveis de solução. As paixões costumam ser, e os gregos já diziam isso, causa de desgraça. Nós não precisamos ser trágicos em relação às águas de tal natureza. As agitações que mobilizaram e mobilizam os problemas de língua, sobretudo de ortografia, não correm o risco de se transformar em tsunamis. Mesmo porque basta um ato legislativo para controlar o avanço das ondas e garantir a permanência da placidez das condições meteorológicas. Reveste-se, é verdade, de mobilizadores aspectos ideológicos, políticos, econômicos, culturais, inclusive nos termos assinalados linguísticos. Econômicos, porque implica um comércio de livros, implica ideológicos, porque implica tomada de posição nacionalista ou não nacionalista, né? Políticos, porque implica a presença na ONU do Brasil, e com duas ortografias ficava muito difícil que o Brasil conseguisse assento na ONU, porque todos os documentos tinham que ser duplicados, já que ortografia é objeto de lei, é objeto de ato presidencial. Na verdade, elas provocam, com maior ou menor volumetria, regurgitamentos, e esses regurgitamentos são motivados, a meu ver, por duas razões, por dois aspectos. Primeiro, pela resistência à mudança, e, em segundo plano, decorrem da carência de reserva de sucesso. Está acontecendo muito agora. Culminam, entretanto, por converter-se, com o tempo, num suave marulho nas fímbrias das praias filológicas incorporadas ao uso comunitário. No caso da ortografia da nossa língua portuguesa, a ABL, nossa Academia Brasileira de Letras, tem sido, a partir de um determinado momento, protagonista de uma longa história marcada por todos esses ingredientes. Essa história que eu vou pretender resumir aqui. Os rumos da navegação nessas águas são bastante antigos. Constituem preocupação dos estudiosos desde o século XVI. É bastante ver a ortografia da língua portuguesa, do gramático Duarte Nunes Leão, publicado em 1576, onde ressaltam observações contrárias à falsa etimologia que presidia a ortografia vigente, e a ortografia ou a arte para escrever certo de outro especialista em gramática chamado Álvaro Ferreira de Vera. O escritor português Francisco Manuel de Melo, bastante conhecido pelos estudiosos de língua e literatura, o autor da célebre Carta de Guia dos Casados, permite-se, num outro livro seu, intitulado Segundo as Três Musas de Melodino, uma obra de 1649, a adoção de uma grafia simplificada. Simplificação também é a tônica do pensamento de Luiz Antônio Verney, exemplificada no seu livro O Verdadeiro Método de Estudar para Ser Útil à República e à Igreja, é de 1746. Na direção contrária, já havia saído, em 1934, o texto de João de Moraes Madureira Feijó,
a ortografia como a arte de escrever e pronunciar com acerto a língua portuguesa. Em termos coletivos, a preocupação primeira com o assunto não é da ABL. Corporifica-se na cidade do Porto, em 1878, numa representação à então Academia Real de Ciências. A base da proposta, uma ortografia fonética, que está provocando tanta celeuma em Portugal hoje. Na iniciativa, um grupo de cidadãos. Seus nomes, Adriano de Abreu Cardoso Machado, Manuel Félix Coelho, Agostinho da Silva, João Barbosa Leão. No Brasil independente, a questão mobiliza a ação de José Jorge Paranhos da Silva. É ele quem publica, em 1880, um sistema de ortografia brasileira. Em 1882, uma carta de nomes para se ensinar em pouco tempo a ler e escrever, figurando a pronúncia do Brasil. São textos centralizados, como se vê, na especificidade da fala brasileira. 1885 é um ano importante. Assiste ao lançamento das Bases da Ortografia Portuguesa, de autoria do foneticista José Aniceto Gonçalves Viana e do sanscritista Vasconcelos de Abreu. É uma obra relevante para a elaboração de um sistema ortográfico com fundamentos científicos, como ajuiza com o acerto de sempre mestre Evanildo Bechara. São, como se vê, vozes isoladas, caracterizadoras de posicionamentos singulares, de fundamentos, de ponto de partida, primeiras preocupações com a diferença que constroem, assim, gradativamente, uma bibliografia de base sobre o assunto, e isso é importante. A matéria só se torna, porém, objeto de regulamentação oficial em e por países lusófonos, inicialmente no Brasil e Portugal, a partir dos anos iniciais do século XX. Portanto, não havia nenhuma determinação dos países para se escrever dessa ou daquela maneira. Havia o bom senso. Nos espaços da ação colegiada, é a Academia Brasileira de Letras que se antecipa. Ela acolhe, em junho de 1901, como noticia o Jornal do Comércio, na edição de 15 de junho, uma proposta de criação de uma comissão para estudar regras de caráter interno. Objetivo: fixar a ortografia que a casa deve usar no seu boletim. Nada fora. O proponente, Medeiros de Albuquerque. O presidente Machado de Assis indica o propositor e mais Silva Ramos e José Veríssimo para elaborarem o projeto. Isto foi em 1901. Em 1904, em Portugal, Gonçalves Viana publica uma obra-marco, Ortografia Nacional. A ele associam-se, na preocupação com a matéria, Francisco Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos, filólogos notabilizados na história da língua portuguesa. Em 1907, 3 anos depois, a diretoria da ABL determina, em sessão de 25 de abril, que o texto decorrente da proposta de Medeiros e Albuquerque seja distribuído aos acadêmicos para discussão de cada um dos seus itens e posterior votação. O projeto é objeto de acalorada discussão na sessão de 2 de maio. A aprovação vai ocorrer na sessão de 17 de agosto, mas, curiosamente, não desperta maiores entusiasmos. Vem o ano de 1911, com base na Ortografia Nacional, do Gonçalves Viana, uma comissão de filólogos lusos elabora os princípios ortográficos, e esses princípios ortográficos são tornados oficiais em Portugal, a partir de 1911. Determinam-se, entre outras regras, a abolição de todos os símbolos da etimologia grega, a substituição das consoantes duplas por simples, excetuados os RR e SS intervocálicos. Regulamenta-se a acentuação gráfica. No ano seguinte, a matéria volta ao centro de atenções na casa de Machado de Assis e provoca acirrados debates. Vale a pena recordar. João Ribeiro expõe veementemente ponto de vista, aspas, contrário ao veso dos reformadores portugueses, aspas fechadas. Silva Ramos interpõe-se comentando a reforma que não é projetada é oficial. Afrânio Peixoto, conciliador, pondera que, aspas,
conviria que não nos distanciássemos dos nossos parentes lusitanos em grafia remediável, quando, já por fatalidade de clima e de meio, deles nos afastamos em prosódia. A questão é antes política, de utilidade imediata. Aspas fechadas. Veríssimo pensa do mesmo modo, José Veríssimo, que era acadêmico, claro. Atente-se para o posicionamento eminentemente lusitanófilo. A discussão prossegue nas sessões subsequentes. João Ribeiro culmina com condenação formal à ortografia proposta por Lisboa. Fecho as aspas. Silva Ramos chega a afirmar, em contrapartida, que, aspas, Portugal é o dono da língua, foi quem a criou e nola legou, mas não tem sabido conservar, rebateu João Ribeiro. Resumo. A matéria abriga-se na tranquilidade do silêncio. A sessão seguinte se faz de expediente e comunicações, não se toca no assunto. Ele volta à tona no debate de 4 anos depois, 1915. Em sessão de 31 de julho, Rodrigo Otávio, veja, Geraldo, na expressão do tempo, servindo de presidente, como você se encontra agora, não era no exercício da presidência, eles diziam servindo de presidente, como está na ata, comunica ter recebido uma circular do sodalício lusitano em que se diz não haver incompatibilidade entre esta academia e a de Ciências de Letras de Lisboa. Proposta de Silva Ramos, imediatamente, Silva Ramos propõe uma nova modificação da ortografia que tem a sua apreciação simplesmente adiada. Ela só vai ser objeto de exame na sessão de 28 de outubro e vai ser aprovada em sessão de 11 de novembro, curiosamente, numa ata de um único parágrafo. Eu vou ler a ata da reunião da Academia do dia 11 de novembro de 1915. Aspas. É eleito Antônio Feijó, sócio correspondente na vaga de Ramalho Ortigão, tendo também obtido votos João de Barros. Entra em discussão a reforma ortográfica, sendo aprovado o parecer de Silva Ramos sobre a aproximação da reforma da Academia com a reforma decretada em Portugal. Aspas fechadas, e o secretário assina. A proposta resume-se ao propósito, nada mais, tanto que ela é abandonada em 1919. Tudo como antes, emerge na casa, 10 anos depois, uma nova proposta de regulamentação, agora apresentada por Humberto de Campos, conhecido de muitos leitores, com recomendação da então Comissão de Gramática. A matéria consta da ordem do dia da sessão de 21 de novembro de 1929. Bom, aí é interessante porque, antes de entrar propriamente no assunto, o relator deplora, aspas da ata, né, com palavras de mau humor e de bom senso, aspas fechadas, o desinteresse de seus pares pela matéria. A ata da reunião é uma das mais longas da história da Academia. Eu vou destacar uma passagem por ilustrativa. Aspas. Quando se votou aqui, essa aqui é palavra do presidente, né? Quando se votou aqui, em 1907, a reforma, cuja continuidade é agora a proposta da Academia, houve dentro desta um movimento de ideias que lhe valeu, pode-se dizer, uma onda de respeito cujos benefícios ainda desfrutamos. Travaram discussão viva e animada aqui todos os grandes vultos do cenáculo, trazendo cada um a pedra para a obra que se construía, mas uns fixando-as no pedestal para torná-lo mais alto, atirando-lhe aos outros, mas todos colaborando nele, porque a pedra que se lança à face de um momento concorre também, tombada por terra, para a sua consolidação. Cada um dos que aqui laboravam tomou seu partido, emitiu o seu voto, definiu a sua opinião. Aí estão as atas das votações, nas quais se sente ainda o ruído das armas, nos choques homéricos daqueles dias, porque a reforma apaixonou a Academia, apaixonou também os espectadores lá fora. Hoje, porém, o que se vê? O desinteresse, o desânimo e, diria quase, o descaso. Fecho as aspas para a ata de 1929. Segue louvores às tomadas firmes de posição,
a defesa dos princípios preconizados, a ênfase na proposta de se pedir ao Congresso brasileiro a adoção nos atos oficiais da ortografia preconizada. A proposta é unanimemente aprovada, mas não pega. É mais uma tentativa de regulamentação que é deixada de lado pelas falhas que apresenta. Chega 1931. Aflora a sensibilidade política que faltara até então em relação à unificação dos esforços de Portugal e do Brasil na direção de uma grafia comum. Não nos esqueçamos que os países africanos estavam na condição de colônias. Concretiza-se o primeiro acordo relacionado com a língua portuguesa de todos, a partir das bases propostas pela Academia Brasileira de Letras e aprovadas pela Academia das Ciências de Lisboa em 19 de março daquele ano. Portanto, a Academia Brasileira de Letras dando as cartas. Na verdade, as regras fixadas ratificavam, na sua totalidade, os cânones lusitanos de 1911. Então, não havia conflito. Estávamos aprovando o que já estava aprovado. O acordo é oficializado pelo decreto de 15 de julho daquele mesmo ano, assinado por Getúlio Vargas, então, como sabemos, chefe do governo provisório. Novo decreto de 23 de agosto de 1933 torna obrigatória em todo o país a adoção dos princípios estabelecidos. Agora era lei. Em decorrência, é publicado em 1933 o Vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Língua Portuguesa, organizado pela Academia, declaradamente, aspas, em conformidade com a reforma por ela realizada, de acordo com a Academia das Ciências de Lisboa e oficializadas pelos governos de Portugal e do Brasil. O documento, mesmo com a publicação do vocabulário, tem pouca repercussão na realidade escrita do país. Tanto que o acordo é deixado de lado em 1934, sutilmente. A nova Constituição, datada deste ano, a ele se contrapõe na esteira das propostas modernistas. Observe-se a importância do movimento de 22, influiu até na redação da Constituição. O artigo 26 das disposições transitórias é sutilmente taxativo. Aspas. Esta Constituição, escrita na mesma ortografia da de 1891 e que fica adotada no país, descartaram a anterior, claro, né? Será promulgada pela mesa diretora da Assembleia, depois de assinada pelos deputados presentes, e entrará em vigor na data de sua publicação. Se essa citação, por acaso, mobilizar alguns entusiasmos que preconizam a revogação do artigo 1990, eu lembro que a vigência do texto de 31 foi restabelecida em 38, dirimidas as dúvidas decorrentes do texto anterior, e a nova norma foi oficializada pelo decreto 292 do mesmo Vargas, agora ditador, documento que ele assinou em 23 de fevereiro. Né? Um só país, uma só bandeira, uma só cultura, uma só língua, uma só ortografia. Estado Novo. Estava bem de acordo, estava bem na linha do pensamento dominante, da ideologia dominante, com a instauração da ditadura naquela época. Tudo oficialmente acordado, mas a ortografia mexe mesmo com as pessoas. Né? Está tudo pronto, tudo oficialmente acordado, estamos de acordo, Portugal e Brasil vão escrever da mesma forma. Portugal publica, então, Rebelo Gonçalves publica em Portugal o seu Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, importantíssimo. Em 1943, a Academia publica, por sua vez, o seu pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, a partir das instruções para a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que ela mesma tinha aprovado. Bom, evidenciam-se diferenças flagrantes entre os dois vocabulários, o feito pelo Rebelo Gonçalves e o feito pela Academia. Parte-se para o entendimento. Não, vamos conversar. Parte-se para o entendimento num encontro interacadêmico, a chamada Convenção para Unidade, Ilustração e Defesa do Idioma Comum, realizada em Lisboa, nesse mesmo ano de 1943. Na decorrência, 2 anos mais tarde, emerge a Convenção Ortográfica de 1945,
e a proposta de elaboração de um vocabulário ortográfico resumido. O Congresso Brasileiro não ratifica os cânones aprovados nesse conclave. O Brasil permanece fiel aos critérios configurados nas citadas instruções da Academia, oficializadas no ano de sua aprovação, 43, e restabelecidos na Lei 2.623, de 21 de outubro de 1955. Continua sendo lei. Portugal adota as normas de 45 e oficializa pelo Decreto 35.228, de 8 de agosto. Estas normas estendem-se aos países africanos lusófonos, então ainda não independentes. Tudo fica tranquilo, cada um tem a sua normalização, tem as suas normas, tem as suas regras. Eu mesmo fui alfabetizado nessas normas e durante muitos anos segui as normas de 43 e não tomava conhecimento das normas de 45. Só na hora da edição dos livros é que a coisa se complicava. Bom, breves mudanças em 1971 acontecem no Brasil e em 73 em Portugal. Eu explico. Em 1967, o processo se inverte. A proposta de mudança não é mais acadêmica, agora é o legislativo que assume a iniciativa. O deputado brasileiro Alceu de Carvalho apresenta na Câmara Federal um projeto que recebe o número 504/67. A proposição envolve a alteração do artigo 1º da citada Lei 2.623. Estabelece 4 alterações, lembram-se? Abolição do trema indicativo do encontro de vogais que não formam ditongo, mas hiato. Uma prática que o Brasil não adotava era colocar o trema em palavras como saudade. Por exemplo, no verso, quando se exigia, a métrica exigia, se punha saudade, se punha um treminha para dizer que tinha que pronunciar o U. Isso o Brasil não fazia. Supressão do acento circunflexo diferencial ou distintivo no O e no E fechados da sílaba tônica de palavras homófonas, como ele, enredo, enredo, acordo, acordo, almoço, almoço, exceção feita para pode, pode. Pouca gente aqui praticou essa diferença. A eliminação do acento circunflexo e do acento grave no primeiro elemento dos advérbios formados por derivação com acréscimo do sufixo mente e nos derivados em que figurasse sufixo precedido do infixo z. Ou seja, antigamente se escrevia somente com acento grave, né? E se escrevia cafezinho, pesada, com acento grave. Em 71, esta proposta tenta eliminá-los. Bem, imagine, foi feita a proposta, 4 mudanças, tão simples, não é? Tão fáceis, mas ela foi discutida durante 4 anos, pela Academia Brasileira de Letras, pela Academia das Ciências de Lisboa, pela Academia Brasileira de Filologia, pelos Conselhos Federais de Educação e Cultura, por comissões de especialistas, para serem aprovadas pela Lei 5.665, de 20 de dezembro de 71, com definição de entrada em vigor a partir de 20 de janeiro de 1972. E Portugal? Portugal adota, em 1973, também 2 mudanças. A eliminação dos acentos circunflexos e graves, nos mesmos casos brasileiros, ou seja, nos advérbios em mente ou nos derivados precedidos do infixo z. Bom, a existência de 2 sistemas ortográficos oficiais e distintos para o mesmo idioma, o 6º no mundo, em volume de utentes, volta a ser bem mais tarde preocupação de estudiosos e acadêmicos. Quer dizer, continuava 43, 45, as mudanças que foram aprovadas, 4 mudancinhas lá, Portugal também fez as suas, mas 2 sistemas diferenciados. Até que em 1975, já estamos chegando perto de nós, as academias brasileira e portuguesa retomam o comando do processo, partem para a elaboração de um novo projeto de acordo. O texto elaborado dilui significativamente as divergências que separavam a orientação de 45 e a orientação de 43. Foi adiante. Motivos de caráter político impediram a aprovação oficial dos princípios preconizados. O desencontro continua. Os esforços na direção de um novo entendimento conduzem em maio de 86, 11 anos depois, a mais uma iniciativa.
um encontro para a unificação da língua portuguesa reúne, no Rio de Janeiro, nesta Academia Brasileira de Letras, representantes das 7 nações lusófonas que, à época, adotavam o português como a língua oficial, vale dizer, além de Brasil e Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. O Timor-Leste, que se tornaria independente em 1999, não pôde representar-se naquele momento por motivos alheios ao encontro. Na mobilização da reunião, proposta pelo acadêmico José Sarney, a operacionalização do acadêmico e filólogo Antônio Weiss. O acordo ortográfico da língua portuguesa elaborado naquela ocasião propiciaria a unificação da grafia de 99,5% do vocabulário comum. Uma média de 110 mil palavras foram tomadas como referência, né? Das hoje quase 600 mil palavras que integram o vocabulário da língua portuguesa. Para tanto, estabelecia medidas consideradas drásticas por muitos. Imagine, entre elas, a supressão total dos acentos das palavras proparoxítonas e paroxítonas. Mas isso não é novidade. Os textos antigos, vários textos do século XVII, XVIII não usam, pelo menos nas proparoxítonas. E nas outras, até nas falsas proparoxítonas também não usa. Bom, então vai ser aceito? Não. Terminou como de 1975, sem ir adiante, por força das reações polêmicas que provocou. O desencontro continuava veemente, apaixonado. Mas o Weiss não desistiu. E obstinado, ele aciona, em 1989, os mesmos países. Um novo documento regulador, decorrente da ação da BL e da Academia das Ciências de Lisboa, com a participação oficial de representantes daqueles países, é formulado em 1990. É importante dizer que os representantes dos países não eram filólogos, eram políticos. Era o ministro da Cultura, o representante do Ministério da Educação. Quer dizer, então, o filólogo mesmo ali era o Weiss e possivelmente a equipe encarregada de elaborar o documento, que era um documento técnico, né? No objetivo, a unificação da grafia de 98% do vocabulário geral da língua. Nas bases do conteúdo, o texto de 1975. Na base da estrutura, o acordo de 86, consideradas as divergências a ambos vinculadas. O texto final foi assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, com previsão de entrada em vigor a partir de 94. Quanto otimismo, né? Não entrou. Passou durante 18 anos, por protocolos, mobilizações políticas, discussões apaixonadas, confusões conceituais, dissensões de caráter político, entre outros impasses. Bechara estava lá. Bechara viu. Ele pode nos dizer. Ele viu, participou, discutiu, né? Bom, finalmente, em março de 2008, o Conselho de Ministros de Portugal aprova o acordo proposto. O mesmo faz, no mês de maio, a Assembleia da República Portuguesa. Bom, tudo bem. Ganha presença nesse mesmo mês, no Ministério da Educação do Brasil, a proposta de vigência das novas regras a partir de janeiro de 2009, a ser formalizada por ato do Presidente da República. Neste sentido, obviamente, é criada uma Comissão de Língua Portuguesa, a COLIP, composta por professores universitários das áreas de Linguística e de Língua Portuguesa, por um representante do Ministério das Relações Exteriores e por um representante da Academia de Letras. Não vou dizer o nome dele, nem que me cortem o pescoço. Apreciadas exaustivamente as diversas questões técnicas, políticas e econômicas vinculadas à adoção da regulamentação nova, a comissão propôs um período de transição de 4 anos, no fim do qual seriam definitivamente implantadas as normas ortográficas estabelecidas no acordo. O presidente Cavaco Silva sanciona o documento regulador em ato de julho de 2008, com data de entrada em vigor em janeiro de 2009 e período de adaptação estendidos até 2014, 31 de dezembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a esta academia,
promulga no decreto de 6.583, em 29 de setembro do mesmo ano, com a mesma data de vigência, 2009, mas com prazo de adaptação estendido até dezembro de 2012, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Agora está tudo bem. Brasil e Portugal assinaram. Mas faltam os outros, né? Ninguém combinou com os outros, mas eles vão assinar. Evidentemente, Cabo Verde, Moçambique, que tinham assinado o protocolo inicial, concordaram imediatamente, mas ficavam faltando 4. Aos poucos, eles foram chegando. Mas havia um consenso de que se 3 concordassem, estava aprovado e tal. Mas é importante dizer uma coisa aqui, seríssima, que é um dos dados da confusão geral em torno do assunto. O acordo não unifica a grafia. O acordo não pode unificar a grafia, porque não pode unificar o não unificável. Então, o que é que ele unifica? Ele não unifica, ele simplifica a grafia e ele unifica o consenso. É aí que a coisa funciona. Porque todos os países, pronunciando como pronunciarem as palavras, eles vão reconhecer na forma escrita aquela única forma escrita correspondente ao sentido. É o que acontece. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Em espanhol se escreve C-A-B-E-L-L-O para designar o marido da égua, né? Caballo, né? O macho da égua, caballo, tá? Mas essa palavra é pronunciada das mais diversas maneiras na hispanofonia. Você tem caballo na Espanha, você tem caballo, né? Você tem caballo, né? Na Argentina, em alguns lugares se diz caballo, em outros se diz caballo, mas a grafia é a mesma. A pessoa olha para o caballo ali e lê o que pronuncia, certo? Há um teste muito interessante que eu até pensei em trazer aqui. Experimentem. Se vocês escreverem um texto em que as palavras tenham a consoante inicial e a letra final, podem misturar tudo no meio que a gente descodifica. É impressionante. Você olha o texto com tudo trocado, mas se deixar a letra inicial e a última, você lê a palavra. É impressionante, ela está incorporada à nossa consciência. É muito mais forte do que se pensa. Bom, mas não cessa a atuação da academia com a assinatura do documento regulador. Com a 5ª edição do seu vocabulário ortográfico em processo de elaboração, a Casa decide adotar os novos cânones, o que exigia procedimentos interpretativos. Isso é importante. A operacionalização da tarefa foi entregue à competência de quem? Evanildo Bechara, um dos 3 integrantes da Comissão de Lexicografia e Lexiologia. Não é mais comissão de gramática, como era antigamente. Comissão de Lexicografia e de Lexiologia. Os outros membros eram e continuam sendo os acadêmicos Alfredo Bose e Eduardo Portela. Na presidência da academia, nessa ocasião, pressionando para que o documento saísse o mais rapidamente possível, o acadêmico Cícero Sandroni. Bechara mobilizou a competente, aguerrida e preparadíssima equipe de lexicógrafos da casa. Está lá o Cláudio, eu vi o Cláudio ali, desse ele está, né, que está representando ali a comissão, galhardamente, né, Cláudio? Bom, e sob a direção de Bechara, direção e orientação, conduziu-se o árduo e difícil, eu diria mesmo avernal, trabalho de elaboração. Eu usei avernal para não dizer infernal, que é sinônimo, né? E, sobretudo, de interpretação exigido pelo texto do acordo. Eu sou testemunha. Muitas vezes, Evanildo Bechara conversava comigo sobre isto e dizia que tinha ficado até às 4 da manhã para resolver um dos problemas de interpretação, sobretudo na área do hífen. E o trabalho era urgente. Ou seja, a suave, mas firme orientação de Evanildo mobilizou entusiasmo, mobilizou empenho, dedicação e paixão, essa legítima, pela tarefa. Em tempo recorde, concluiu o trabalho, e o trabalho foi avalizado sem qualquer discussão ou oposição pelos seus companheiros de comissão e mais, pelo plenário da academia. Bechara falou, estava falado. A 5ª edição do Volpe, entregue a responsabilidade editorial da Editora Global, em coedição veio a público. Ainda uma vez, antecipava-se a academia. Mas isso mobilizou paixões.
Academia foi acusada de ter se antecipado, porque o documento base do acordo ortográfico preconiza a edição de um vocabulário comum, ouvido em todos os países, um vocabulário comum destacada a nomenclatura dos termos técnicos e científicos. E começou-se a dizer, sobretudo nas plagas de além-mar, que o Brasil tinha tomado a dianteira e tinha feito dicionário. Não houve isso. O que a Academia fez foi adotar, na 5ª edição do seu vocabulário, as novas normas. Não podia ser de outra maneira, se ela tinha aprovado, se o governo tinha aprovado, se era lei. O que aconteceu? O aval comunitário, né? Esta casa tem, graças a Deus, esta aura, essa casa tem essa respeitabilidade. Ela não pediu isso, mas a sociedade e o governo, em vários documentos, outorgou a ela a missão de conduzir os problemas de ortografia no país, sobretudo a comunidade, mas há vários documentos, eu tive o cuidado de consultar vários documentos em vários momentos em que o governo diz caberá à Academia Brasileira de Letras, caberá à Academia Brasileira de Letras, essa expressão sempre ligada aos problemas de ortografia. Em 1972, no decreto de Getúlio, está tudo lá. Mas, mais do que isso, a comunidade passou a ver a Academia como a responsável. E como responsável, tendo que responder. E nós temos aí um programa que se chama BL Responde, que comprova isso. As dúvidas são procuradas. Durante todo o tempo da elaboração da 5ª edição, esta casa foi frequentada pelos grandes dicionaristas do Brasil, do Weiss, do Aurélio, que vinham aqui trocar ideias com o Bechara sobre como solucionar determinados impasses. Porque o documento não é um documento fácil, o documento exige uma regulamentação, exige uma interpretação. Mas há uma coisa curiosa. Esse trabalho, eu preciso dizer, antes de eu continuar, esse trabalho continuou e continua na direção da 6ª edição e continua aberto à crítica construtiva e às sugestões. Eu repito, à crítica construtiva e às sugestões, né? Os brasileiros, por outro lado, costumamos ser extremamente mobilizados pela sedução do novo. É novo, a gente já vai lá, né? Não acontece mesmo em outros países, mas se é novo, nós já estamos querendo adotar. Resultado, a imprensa brasileira, e o Arnaldo frisou isso aqui no começo da fala dele, a imprensa brasileira, na sua quase totalidade, só conheço um jornal que não adotou, que foi o Jornal da BI, não sei se já adotou, mas inicialmente não tinha adotado. A imprensa brasileira, na sua quase totalidade, adotou as novas normas ortográficas a partir de 1º de janeiro de 2009. As editoras brasileiras passaram, nesse mesmo ano, a publicar os seus novos livros na nova ortografia. As secretarias de educação estaduais e municipais, as editoras, a mídia em geral, divulgaram amplamente a nova regulamentação e a adotaram nas suas publicações. Todos os livros que chegaram às escolas pelo Plano Nacional do Livro Didático, a partir de 2010, incorporaram, por exigências dos editais, os novos cânones. Vale dizer, desta vez, a reforma ortográfica pegou, e pegou mesmo, antes do prazo fixado pelo decreto. Neste mesmo ano de 2010, no primeiro Congresso Internacional sobre a situação do português no sistema global, olhem só, primeiro Congresso Internacional sobre a situação do português no sistema global, organizado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, realizado em Brasília no mês de março, manifestaram-se algumas vozes de contestação e crítica ao acordo. Depois de 18 anos, sem, entretanto, conseguirem o respaldo da comunidade acadêmica de linguística e língua portuguesa, nem o aval das delegações que participavam no encontro. Mas houve críticas e tal. E toda a crítica é bem-vinda, porque nós sabemos que a convergência nasce da divergência. A melhor convergência resulta das divergências, né? Em Portugal, o acordo foi e segue sendo alvo de bolsões de resistências e críticas, notadamente porque esse acordo ele traz uma novidade incrível. Ele não abandona o critério etimológico que orienta todo o processo em Portugal. Ele adota um misto ele privilegia o fonético ao lado do etimológico. A Academia das Ciências de Lisboa também adotou as novas regras no vocabulário lançado em 2012. Quer dizer,
tanto Portugal quanto o Brasil adotaram no vocabulário ortográfico de cada uma as regrinhas. Acho que não, meu filho. No meu relógio, 30. Você está me dando 40. Você falou, eu comecei a falar 15 para as 6. São 6h15. Então, me dá 5 minutos que eu termino. Vai ter que reivindicar, né, meu coordenador. Mas eu já sei que eu estou cansando. Vale o relógio do coordenador, tá bom. Vale o relógio do coordenador que posso dizer. Pois bem, eis que a presidente Dilma Rousseff assina, em 28 de dezembro de 2012, o decreto 7.875, que adia o início da vigência plena das novas regras para 1º de janeiro de 2016. Segundo a imprensa, a prorrogação foi objeto de decisão em reunião interministerial no final de novembro, por recomendação de representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, Cultura, Educação e Casa Civil. Na justificativa, ainda de acordo com notícia da imprensa, o não isolamento do Brasil na implementação com a equalização... Eu preciso ler isso bem devagar, desculpe. Na justificativa, o não isolamento do Brasil na implementação com a equalização da adoção lusófona e para dar mais tempo à população brasileira para adaptar-se às novas regras. Silva Ramos e José Veríssimo, onde quer que eles estejam, certamente estão se regozijando. Eu não diria o mesmo de João Ribeiro. A construção do texto do decreto coube ao Itamaraty, para quem, e Arnaldo assinalou muito bem, e esse dado é importantíssimo, para o Itamaraty, que é o responsável pelo texto do decreto, nenhuma mudança de conteúdo entrou no mérito da discussão. Portanto, estão valendo as regras. Não é? Ainda segundo a imprensa, formara-se antes no Senado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, um grupo de trabalho para acompanhar o caso. Portanto, qual é a conclusão? Trata-se de uma decisão de caráter eminentemente político. Não discutir. Decreto é decreto, cumpre-se. Né? A ABL não foi chamada a pronunciar-se. A posição da Casa a respeito está explicitada em documento dado a público em janeiro de 2013. Ela lamenta que, depois de 18 anos de discussões, né, haja um decreto que adie, mas não tem o que discutir. Como quer que seja, entendo que as novas regras do acordo estão em vigor no Brasil e funcionando, e vão continuar convivendo com as anteriores, apenas num prazo mais dilatado que acabará contribuindo para a sua plena solidificação. Isso dito, eu agradeço a paciência e o sacrifício a que acabo de submetê-los, e agradeço também a paciência do coordenador, né? E passo a palavra ao meu querido amigo, ao coordenador, para passar a palavra ao meu querido amigo e confrade, Evanildo Bechara. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço ao acadêmico Domício Proença. Quero assinalar a presença aqui entre nós da dona Rejane Proença, esposa do orador. Ela foi que bateu palmas mais fortes. Também a professora Marli Bechara, esposa do nosso Evanildo Cavalcante Bechara. Cláudio Aguiar, que é presidente do PEN Clube, nos dá muita honra também. Agora vou entregar a palavra ao Evanildo Bechara, professor titular de Filologia Românica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense, professor emérito da UERJ e da UF. Foi professor visitante da Universidade de Coimbra e da Universidade de Colônia. Faz parte da Comissão Científica da Sociedade Linguística Romana, com sede em Estrasburgo. Pertence à Academia Brasileira de Filologia e à Associação de Romanistas. Diretor da revista Confluência do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português. Pelo mesmo instituto, publicou uma obra coletiva intitulada Na Ponta da Língua. Integram a publicação artigos de Silvia Elia, Gladstone Chaves de Mello, Antônio Geraldo da Cunha, Maximiano de Carvalho e Silva, Antônio Basílio Rodrigues, entre outros. O professor Bechara é o coordenador desta série, que já tem 479 artigos publicados. Diretor da revista Litera, né? Preparou, junto com Segismundo Espina, a primeira edição da antologia de Os Lusíadas, publicada pela Grifo. A segunda edição melhorada foi publicada pela editora da Universidade de São Paulo.
autor de um capítulo no livro coletivo Trivium e Quadrivium, em que escreve sobre a história da gramática na Idade Média. Entre outros livros, é autor da Moderna Gramática Portuguesa, em 37ª edição e 17 reimpressões, de Lições de Português pela Análise Sintática, em 16ª edição, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Língua e Linguagem e a Nova Ortografia. Com vocês, a palavra abalizada de Evanildo Bechara. Obrigado. É claro que eu vou reduzir o máximo da minha apresentação para nós terminarmos no horário mais ou menos igual ao das outras reuniões aqui da academia, de modo que eu vou ser muito breve no meu pronunciamento. A primeira crítica que se fez, a que fez referência o meu querido amigo Domício Proença, foi que o Brasil estava muito ansioso por essa reforma ortográfica, porque o acordo vinha consubstanciar hábitos brasileiros em oposição a hábitos portugueses. Quem diz isso não leu o acordo, porque o acordo de 90, e aí está a habilidade política de Antônio Ays, o acordo de 90 é 90% repetição do acordo português de 45. Então, o que é que ele fez? Já que a pressão portuguesa era muito grande, ele resolveu adotar o critério de aproximação ao acordo vigente em Portugal desde 45 e já adotado agora, já na época, não é, em 90, porque as nações africanas conseguiram a sua independência em 1975, então as nações africanas já seguiam, como sempre o fizeram, os hábitos ortográficos portugueses. De modo que o acordo de 90 é, em 90%, o acordo português de 45. Nós, brasileiros, é que tivemos de fazer numerosas cedências. Agora, tirando uma ou outra cedência que vai de encontro aos nossos hábitos fonéticos, como, por exemplo, tirar o acento de ideia e jiboia, porque há uma pronúncia vacilante na lusofonia de a vogal tônica ser mais aberta ou mais fechada, tirando este caso, todas as outras adoções que o brasileiro fez foram adoções que vieram melhorar o sistema de 43. Se não vejamos, nós brasileiros abolimos o que os portugueses já tinham abolido em 1945, o acento circunflexo de vou, enjoo, perdoo, etc. Ora, esse acento era uma extravagância no momento em que, no espírito do acordo de 90, tanto quanto possível, iríamos tirar as notações léxicas, quer dizer, os acentos. Toda vez que fosse possível retirar o acento, então vamos adotar a omissão deste acento. Então, vou, enjoo, perdoo, eram sobrecarregados com um acento circunflexo que não tinha realmente sentido, porque não há outra maneira de se pronunciarem essas palavras. Tiramos também o acento circunflexo dos plurais de creem, leem, deem, veem, porque este acento circunflexo do nosso acordo de 43 já tinha sido suprimido entre os portugueses em 45. Este acordo vinha corrigir
uma duplicidade desnecessária, porque até o século XVII para XVIII, o plural de ele dê, ele vê, era eles deem, D-E-M, eles veem, V-E-M, V-E-M, etc. Com o circunflexo, que indicava o plural. Exatamente como nós fazemos hoje, e os portugueses já o faziam, com o plural de ele tem. Ele tem, sem acento, eles têm, com acento circunflexo. Então, os portugueses faziam assim, com crer, ler, de e ver, nas formas ele crê, ele vê, eles dê. A partir do século XVIII, essas formas prejudicavam o entendimento da oposição singular-plural, porque a pronúncia era a mesma, ou quase a mesma, como nós temos ele tem, eles têm. Muita gente, para reforçar o plural, muita gente pronuncia tem, para marcar tem, como muita gente, principalmente numa determinada época da nossa radiofonia, o acento grave indicativo da crase era indicado por um A mais longo. E agora vamos às notícias. Então, às notícias, para mostrar que esse as tinha que ter um acento grave. Os portugueses, em 45, aboliram o circunflexo, porque a indicação do plural já estava na duplicação dos es. Então, ele vê, eles veem. Os dois es que muita gente quis adotar para ele tem, eles têm, não é? Oficialmente, o Acordo de 45 adotou para crer, ler, de e ver nas terceiras pessoas do plural. De modo que nós, em 43, ao escrevermos eles veem, eles têm, eles deem, com dois es e acento circunflexo, nós estamos indicando na grafia o plural por dois artifícios, a duplicação do e o acento circunflexo. Em 45, os portugueses tiraram este acento. De modo que nós, realmente, ao cedermos, escrever voo sem acento, eles deem sem acento, etc., nós estávamos corrigindo uns excessos da ortografia de 43. Então, são cedências que vieram colocar a ortografia dos brasileiros no trilho da ciência, não é? No trilho da ciência. Nós já tínhamos abolido, em 43, já tínhamos abolido em 71, os acentos diferenciais, porque como nós não falamos por palavras isoladas, falamos por palavras dentro de um contexto, o contexto é suficiente para dizer, numa interpretação correta da frase, se nós temos tal ou qual palavra. Uma frase como, por exemplo, a vingança, não é, o coração do cristão não tem a sede da vingança, ou não é a sede da vingança. Hoje escrevemos sede e sede sem acento, mas acontece que o contexto da frase sabe perfeitamente que se trata de a sede da vingança ou a sede de vingança. O contexto é suficiente. Então, nós, que já tínhamos abolido os acentos diferenciais em 71 e os portugueses em 73, como bem anunciou o nosso Domício, não é? Nós continuamos e só colocamos o acento circunflexo diferencial, porque nem o contexto resolve, em pôde. Porque se eu disser ele, P-O-D-E, fazer isso, eu posso ler tanto ele pode fazer isso, como ele pôde fazer isso. Na grafia antiga, cometendo um erro de etimologia, se escrevia o pretérito perfeito com P-O-U-D-E, ele pôde. Mas isso, o pretérito perfeito latino não podia dar esta forma. Então, nós adotamos pôde
em oposição fonemática com pode, o pretérito perfeito e o presente do indicativo, não é? Mas teríamos de usar alguma sinalização para mostrar que se trata de pretérito perfeito e de presente. Então, o que é que acontece? Nós usamos o circunflexo. E, por tradição, usamos o acento circunflexo de por, em impor, de modo que são as duas únicas palavras que, obrigatoriamente, levam um acento circunflexo diferencial. Porque sempre o acento circunflexo foi o indicado, o expediente indicado para desfazer os significados e as pronúncias diferenciadas de homógrafos. Acordo e acordo, como lembrou o professor Domício, o acordo circunflexo é que tinha um acento, não é? Por exemplo, uma palavra como a outra, do almoço e almoço, quem tinha responsabilidade de marcar o diferencial era o circunflexo. Por isso, pôde e por continuam com acento circunflexo. Mas aí surgiu um problema, muita gente reclama, mas e o para? Como é que eu vou fazer com o para? Numa frase como o trânsito para Petrópolis, eu posso ficar na dúvida se é do verbo parar ou se é a preposição de direção para, não é? Mas acontece que se nós colocássemos o acento agudo em para, nós íamos abrir um novo capítulo de diferenciação dos homógrafos, que seria o acento agudo. Quem geralmente indica o diferencial é o circunflexo. Então, se eu fosse colocar acento em para, nós teríamos que criar, então, aí viriam outras palavras que, naturalmente, iriam precisar também de um acento agudo diferencial, como é o caso de para. Então, a ortografia, os ortógrafos, os técnicos, resolveram ceder esse problema, não é, de não colocar acento diferencial em para, quando for verbo, em oposição à para preposição. Entre os portugueses não há dúvida, porque o para verbo eles pronunciam com A aberto. Quando é preposição, eles pronunciam com A fechado, para. Então, mas nós não temos a oposição na vogal A, nós não temos a oposição distintiva como nós temos em E e em O, porque eu tenho pôde e pode. Eu tenho, por exemplo, uma palavra em que a oposição de circunflexo, não é? A oposição é o nós fazemos. E E são duas palavras diferentes que nós, assim como pôde e pode. Hein? Ele, pronome, e ele, nome da letra. Pois bem, então, como eu estava dizendo, o acento diferencial em para iria abrir, ou poderia abrir no futuro, um grande problema para inovar o acento escolhido para marcar os diferenciais. Em vez do circunflexo, iria concorrer com o circunflexo também o acento agudo, que começaria agora com o caso de para. De modo que as nossas cedências vieram para melhorar uma descrição ou morfológica ou fonológica do português. Veio melhorar. Aí vem o problema do trema. Aboliu-se o trema. Ora, a abolição do trema, que já estava num decreto brasileiro de Getúlio Vargas em 31 ou 34, abolia-se o trema, não somente em saudade, vaidade, etc., mas também o trema em qualquer palavra. A abolição do trema veio tirar do ombro do homem comum a responsabilidade de decidir qual seria a pronúncia correta, porque esses grupos GUE, GUI,
QE, QI, são vacilantes em todo o domínio da lusofania. Porque há palavras onde o U é sempre proferido. Por exemplo, sequela. Em toda lusofonia, sequela é sequela, o U é pronunciado. Não é? A palavra linguiça, o U é pronunciado. Um outro grupo de palavras onde o U pode ser proferido ou não proferido. Eu posso dizer líquido ou líquido. Posso dizer, por exemplo, plurilingue ou purilingue, como dizem os portugueses. O U pode ser pronunciado, pode deixar. Eu posso dizer equidistante ou equidistante. Eu posso pronunciar U. E há um terceiro grupo onde esse U não deve ser proferido, mas há uma insistência em proferi-lo. É o caso, por exemplo, de questão. Questão é sempre questão e não questão. Portanto, não leva trema, nunca levou trema. Mas a pronúncia questão, questionário, questionar, são pronúncias correntes. Então, vejam, o homem comum vai escrever uma palavra com QE, QI. Ele tem que saber se esse U é proferido, se esse U pode ou não ser proferido e se esse U não deve ser proferido. Por exemplo, distinguir é uma pronúncia que ocorre. O vocabulário de 43 até consigna distinguir sem trema e distinguir com trema. Ora, a pronúncia do U de distinguir não tem sentido, porque esse verbo não tem o U pronunciado. Basta conjugá-lo no presente indicativo. Eu digo eu distingo, eu extingo. Portanto, o U não se pronuncia, não faz parte, não é? Quando eu digo distingues, é porque eu tenho E e para que o G continue com a sua força, não é, de consoante forte, eu tenho de colocar o U. Então, distingues. Mas o verbo distinguir, extinguir, por exemplo, não podem ter esse U proferido, mas se ouve, e é até aceito nos vocabulários ortoépicos, nos vocabulários. Então, a abolição do trema veio tirar do homem comum a responsabilidade de ele colocar o trema sem saber se o é proferido ou não é proferido. Então, a abolição do trema, que muita gente reclama, porque como é, se eu comer uma linguiça sem trema, eu vou ter uma indigestão. Não, pode continuar, que não há dúvida nenhuma, não é? Pode continuar, não há dúvida nenhuma. E o homem comum fica livre de usar o trema. E ele vai pronunciar a palavra como ele ouve das pessoas de cultura. Se ele ouve as pessoas de cultura dizerem, por exemplo, quinquênio, ele dirá quinquênio normalmente. Mas se ele ouvir uma pessoa de cultura dizer questão, ele não vai escrever questão. E até muita gente, como a palavra questão é feminina, muita gente ainda põe questão. Primeira questão, não é? Primeira questão, porque a palavra é feminina e tem que concordar como irmã ao lado de irmão, não é? De modo que o acordo veio realmente simplificar. E os portugueses? Qual é o problema dos portugueses? Os portugueses só terão uma cedência e por isso estão brigando à beça. É o emprego de uma consoante que se escreve, mas não se pronuncia. A função dessa consoante é mostrar que a vogal anterior é aberta. Então, eles dizem diretor, nós dizemos diretor. Então, para mostrar que a pronúncia é diretor, então vai se escrever aquele C. Mas a ortografia não tem compromissos prosódicos. Não tem compromissos prosódicos. Então, nós escrevemos diretor, eles pronunciam diretor,
mas vamos escrever sem esse C, porque é um C que não se pronuncia. A dona Carolina Micaelis Vasconcelos, que foi um dos grandes nomes, não é, da reforma de 1911, rejeitou esse artifício de se escrever uma consoante que não se pronuncia para mostrar o timbre da vogal anterior. Então, isso é um problema sério. É um problema. Ela questionou isso. Seria um artifício colocar um C, não é, para mostrar o timbre da vogal anterior. Isso não tem sentido, mas isso saiu da cabeça de um homem extraordinário, de um foneticista extraordinário como Gonçalo Viana. Agora vem o problema do hífen. O hífen é um grande problema. O hífen é um grande problema não porque seja o hífen. O hífen, coitado, entra aí como Pilatos no credo. Porque o problema do hífen é para mostrar se se trata de um composto ou não composto. Se dois elementos entram para formar uma unidade semântica, ou se esses dois elementos têm vidas semânticas independentes. Se eu digo, por exemplo, o pé direito da minha meia está perdido, eu só tenho aqui a meia do pé esquerdo, mas o pé direito eu não tenho. Ora, se eu digo pé direito da meia, é pé e direito. São duas palavras e pé direito aí não quer dizer nada, não traduz uma unidade semântica. Mas se eu disser que no meu novo apartamento o pé direito da sala tem 2,5 metros, pé direito aí já tem uma unidade semântica. Então, o problema do hífen não é o hífen entra aí para resolver o problema se se trata de um composto ou se se trata de uma sequência vocabular. Eu, por exemplo, se eu disser o pé direito não é num vocabulário ortográfico, esse pé direito da meia não está registrado no vocabulário, porque são duas palavras que pertencem a verbetes diferentes. Mas se for pé direito significando a altura da parede, uma unidade semântica, onde pé direito não tem nada de pé nem de direito, não é? Não, essas duas noções apenas se consubstanciam numa coisa só. Então, o emprego do hífen, que está muita gente reclamando, o emprego do hífen é um problema antissemântico, para depois ser um problema ortográfico, não é? Um problema ortográfico. Muitos desses termos compostos, a tradição já os unificou. Por exemplo, Monte Pio. Era Monte e Pio. Depois de tanto ser usado, Monte Pio hoje virou uma unidade. É uma palavra, é um composto que se usa sem o emprego do hífen, não é? Sem o emprego do hífen. Passaporte. Passaporte é outro termo composto, mas acontece que a unidade de passaporte já ficou de tal maneira esquecida com a indicação dos dois elementos independentes, não é? Que isso constitui uma unidade sem hífen. A mesma coisa nós tínhamos aqui um Seneac e Trianon, onde havia seções passatempo. Então, esse passatempo é escrito numa palavra só. Mas passatempo é uma unidade que aparece, porque seção passatempo é aquela que você vai para descansar ou então ver as principais notícias de um documentário, etc. É para namorar também. Oh, já não é o meu caso, que eu sou um homem sério. Mas, voltando ao assunto, o caso do hífen é um caso assim. Agora, este acordo foi o único que enfrentou o emprego do hífen inteligentemente. Ele primeiro fez uma divisão fundamental. Se o hífen vai aparecer com compostos com palavras livres, quer dizer, palavras livres são aquelas que funcionam do discurso como estão. Por exemplo, tenente-coronel.
tenente-coronel, tenente é uma palavra livre, coronel é uma palavra livre, então tenente-coronel se juntam para formar um determinado grau na posição hierárquica militar. Então, quando esses dois elementos aparecem sem que haja entre eles um elemento de ligação, esses dois elementos são separados por hífen. Então, tenente-coronel, a pessoa escreve tenente-coronel com hífen. Mas se for general de brigada, onde entre general, que é uma palavra livre, e brigada, que é uma palavra composta, que é uma outra palavra livre, mas entre os dois existe a preposição de. Então, general de brigada, nós vamos escrever sem hífen, porque a preposição ali separa os dois elementos. Ora, isso resolve entre 60% a 70% dos casos do emprego do hífen. Agora vamos ver o que acontece com as palavras chamadas dependentes ou palavras presas, que são aquelas que só aparecem seguidas de outra palavra. Por exemplo, os prefixos. Então, como os prefixos, fundamental, se a união dos dois elementos, prefixo e segundo elemento, se na união eu juntar duas vogais iguais ou duas consoantes iguais, eu separo por hífen. Então, por exemplo, uma expressão como antibérico. Anti é um prefixo, ibérico é o segundo elemento. Anti termina por i, ibérico começa por i, então eu separo por hífen. Antibérico. A palavra se escreve, não é, com hífen. E se forem duas consoantes, subbase, sub termina por b, base começa por b, então subbase separado por hífen. Ora, isso vai resolver no caso dos prefixos. E se na união dos dois elementos eu não tiver vogais iguais nem consoantes iguais, eu aglutino os dois elementos. Por exemplo, agrotóxico. Agrotóxico. Agro termina por O, tóxico começa por T, então eu faço a ligação, agrotóxico. Se nós juntarmos esses casos, porque todos os casos gerais têm as suas exceções, e o problema é que o aluno quer aprender primeiro as exceções. Não, primeiro a gente tem que aprender o normal. Eu digo sempre aos meus alunos, olha, nós devemos ensinar uma gramática sem exceções para os alunos das primeiras séries, assim como nós, quando vamos ensinar ao filho a andar de bicicleta. Segure o guidão, não deixe de segurar o guidão e não deixe de pedalar. Porque se você não segurar o guidão ou deixar de pedalar, você perde o equilíbrio e vai cair. Então, essa é a regra geral, segurar o guidão. Agora, depois que você dominar a bicicleta, aí você pode, primeiro, tirar a mão do guidão, não é? Para seguir linha reta. Aí você vai dirigindo, a bicicleta vai em linha reta. Depois você aprende a movimentar o corpo para poder fazer curvas sem precisar segurar o guidão da bicicleta. Depois você aprende a, segurando o guidão da bicicleta, ficar em pé no cilim. Aí você faz isso. Mas você só pode fazer isso depois que você aprender a regra geral. Então, se nós juntarmos esses princípios básicos de palavra, outra coisa, se a palavra primeira terminar por vogal e a segunda começar por R ou S, como são elementos diferentes, mas na hora da ligação, se você não duplicar o R ou não duplicar o S, você vai ter uma pronúncia errada do S e do R. Então, a palavra, por exemplo, vamos supor, mini-saia. Mini-saia, mini termina por vogal, saia começa por S. Se você juntar, o S fica intervocálico. Então, o que é que acontece? Você duplica o S. Então, mini-saia há de se escrever numa palavra só. Se nós pegarmos esses princípios gerais que foram, pela primeira vez, inteligentemente, não é, equacionados pelo Acordo 90, nós vamos ter, no mínimo, 80% dos casos do emprego do hífen resolvidos.
Nos outros casos, tem que consultar o dicionário, porque se nós não consultarmos os dicionários, os lexicógrafos morrem de fome. Então, é preciso ter um dicionário para a pessoa resolver os seus problemas. E o dicionário é feito para isso. Eu sempre digo aos meus alunos, quando vocês abrirem, quer dizer, quando eu ensinava a primeira série ginasial, etc., quando abrirem o dicionário para localizar uma palavra, para ver o significado, a grafia, etc., aproveita a ocasião que o dicionário está aberto e lê 3 verbetes acima e 3 verbetes abaixo, porque você vai aprender coisas interessantíssimas nesses 3 verbetes acima e nesses 3 verbetes abaixo. Você vai ampliar o seu vocabulário. Então, o vocabulário não foi feito para fazer que a criança dê na mesa, não é? Então, põe um vocabulário, põe um Aurélio ou um Ás para a criança sentar e poder ficar direitinha, a mesa mais alto, etc. Não, o dicionário foi feito para ser consultado, de modo que o emprego do hífen se resolve nesses casos. Primeiro, é um problema complicado, que é semântico. A gente tem que ver se as 2 palavras constituem uma unidade semântica ou não constituem uma unidade semântica, não é? Então, isso é um problema semântico, é um problema psicológico, não é um problema de psicologia. A gente saber, o professor sai dali, transcreve na sua gramática histórica um trechinho de Michel Breal, que escreveu um livro sobre semântica, não é o primeiro livro, não digo o primeiro livro, porque antes dele outros escreveram, mas sobre semântica latina. Mas o Breal escreveu sobre semântica das línguas modernas, não é? Então, o Breal diz que o problema da composição é um problema de um mecanismo morfológico, de um mecanismo semântico, de nós juntarmos 2 elementos e esses 2 elementos passarem a indicar um terceiro elemento diferente, que é o resultado dessa operação mental. De modo que, assim, o nosso acordo vai muito bem. O nosso acordo já está no ideário do povo brasileiro. Vejam que o nosso acordo já está, inclusive, na literatura de Cordel. O nosso querido amigo presidente Geraldo, não é, estando pelo Nordeste, trouxe este exemplar em que o título é A Última do Português. E a última do português é o acordo ortográfico, que, em quadras, ele reproduz todo o acordo, não é? De modo que esse acordo veio para ficar. Esse acordo representa o máximo que nós podemos fazer, como disse muito bem o professor Domício, numa questão que é pura convenção, não é? Por exemplo, felizmente a nossa língua tem uma unidade fonética que o inglês não conhece. A gente nunca sabe qual será a pronúncia de uma vogal em inglês, porque essa vogal pode ter o som de I, pode ter o som de I, não é? A pessoa não pode tirar a regra geral, como aquele colega que disse, olha, domingo eu estive muito bem no Iglife. Não é Iglife. Essa palavra é I life, porque o I, em inglês, tem um som de I. Muito obrigado, agradeceu. E na semana seguinte disse, olha, eu fiz um excelente piquenique lá em Paquetá, porque ele generalizou a pronúncia do inglês, não é? De modo que nós estamos de parabéns. Infelizmente, mal assessorado, o nosso governo resolveu, o Brasil que estava na frente, já com um vocabulário, porque para o grande público, a ortografia é memória visual. Quanto mais a pessoa vê a palavra escrita, a pessoa fixa. Quantas e quantas vezes nós temos uma dúvida, isso ocorre, não é? Principalmente com as vogais e com certas consoantes, a gente escreve a palavra no ar, olha para ela, e pelo que ela diz para nós dizemos, isso é com 2 S, isto é com C cedilha, isso é com I, isso é com E, isso é com O, isso é com U, etc. Então, a ortografia, para o grande público, é memória visual. Para o técnico, é um assunto
de etimologia, é um assunto sério de língua. Por isso, a ortografia tem que ser tratada por técnicos, não é? Ela não pode ser entregue a qualquer pessoa, principalmente o escritor. O escritor para a ortografia é horrível, porque o escritor tem da palavra tem com a palavra uma relação tão especial que foge à relação com o homem comum. Por isso, Gaston Paris chamava a atenção que, para uma reforma ortográfica, não se chamem os escritores para darem opiniões. Porque o escritor tem, a gente vê o emprego da maiúscula, da minúscula, com os poetas simbolistas, o emprego de certos sons, não é? De certos sons que o simbolista escreve de uma ou da outra maneira. E o escritor tem uma relação muito especial. Então, não é o escritor o elemento fundamental, é o gramático, é o filólogo, é o lexicógrafo, é o linguista, ao lado do professor, ao lado do compositor, do digitador, etc., que vão dar opiniões a respeito da ortografia. De modo que eu quero agradecer a atenção dos colegas e pedir desculpas por ter me excedido. Mas língua é um problema não só de ódio, mas é também um problema, é uma questão de paixão. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns ao professor Evanildo Cavalcante Bechara. Assim, nós colocamos um ponto final na apresentação de hoje do Brasil Brasis, a ABL e os acordos ortográficos, com a presença do professor Domingos Proença e do professor Evanildo Bechara. Agradeço a presença aqui entre nós do presidente em exercício, Geraldo Holanda Cavalcante, e anuncio o próximo seminário, dia 27 de junho, quinta-feira, 17h30, Brasil de junho. De junho. Aqui não tem problema semântico. É um negócio de leitura mesmo. 27 de junho. Ele sempre me corrige. Nós somos colegas da UERJ há mais de 50 anos, e ele sempre me corrigiu. Bom, então, 27 de junho, quinta-feira, 17h30, Seminário Brasil Brasis, tema O Mundo dos Livros e os Livros no Mundo. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite para vocês.